Fala, meu amigo investidor, minha amiga investidora, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Investir na Prática, o canal que mistura programação com investimentos. E a gente está fazendo aqui a trilha dos primeiros passos para quem quer aprender a investir utilizando essa ferramenta maravilhosa chamada Python. Hoje é o quinto vídeo de uma série que, se você acompanhou as aulas anteriores, se você chegou até aqui, você já tem instalado o Python na sua máquina, o VS Code já está funcionando com as extensões do Jupyter Notebook e você está prontinho para começar a codar aqui comigo hoje. Relembrando aqui os nossos passos, a gente utiliza aqui a nossa ferramenta chamada Miro e essa é a trilha que nós traçamos aqui nos primeiros passos. Nós vimos na primeira aula lá um pouquinho da história. Depois a gente entendeu o porquê que o Python é importante na vida do investidor. Depois a gente viu quais são os principais tipos de estruturas, o que é um dicionário, uma tupla, uma lista. Depois, nessa aula aqui, a gente vai estudar as principais bibliotecas para que na próxima aula a gente já comece a coletar os dados do Yahoo Finance e na última aula a gente consiga montar realmente uma carteira de investimento que você consiga realmente colocar dinheiro, fazer isso de forma periódica e você vai ter aí o trabalho de 100 especialistas apertando apenas um botão. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula aqui. A gente vai utilizar aqui a estrutura da última aula que a gente teve. Para quem acompanhou todas as aulas, nós fizemos aqui a instalação do Virtual Environment, já estamos com o Jupyter Notebook rodando. A última coisa que a gente fez foi esse dicionário aqui e a gente mostrou que para você consultar o terceiro elemento, ou o segundo elemento aqui nesse caso, você pode dar o key dele aqui e chamar ele que ele vai retornar para você aqui o valor. Beleza, agora nós vamos estudar aqui nessa aula, são 4 bibliotecas principais. A biblioteca chamada Pandas, uma biblioteca chamada NumPy, outra Matplot e a outra DateTime. Então, normalmente, se a gente já tem isso instalado no computador, o que a gente pega e faz? A gente vai lá, import pandas spd. O que está dizendo? Eu quero que você importe a biblioteca pandas e eu quero usar ela, não quero ficar falando pandas toda hora, eu quero chamar ela de pd, como se fosse um nickname, tá? Um atalho aí. Eu vou importar também a biblioteca DateTime, só que aqui, da biblioteca DateTime, eu não vou fazer assim, eu vou fazer from, dentro da biblioteca DateTime, eu quero importar a biblioteca Date, dentro do DateTime, o módulo Date e o módulo TimeDelta. Eu já vou explicar para vocês por que a gente está importando esses módulos aqui, a gente vai usar logo mais para frente. Eu também quero importar aqui essa biblioteca tão importante chamada NumPy. Então, eu vou colocar import NumPy as np. E eu vou importar a nossa última biblioteca aqui, que é a matplotlib. Então, aqui a gente é um pouquinho mais complicado, então presta atenção. Import matplotlib.pyplot.splt. Gente, isso aqui vocês vão ver, vocês vão usar muito todas as vezes que vocês forem fazer consultas em banco de dados, que vocês usam dados históricos. São as bibliotecas mais utilizadas para você poder interagir com os dados financeiros. Maravilha! Quando você fizer isso, como a gente instalou a Virtual Environment nessa pasta aqui, a gente ainda não instalou essas bibliotecas no Python. Então, quando a gente for tentar importar, ele vai reclamar. Ele vai falar, ué, eu não sei o que é pandas. Então, o que a gente tem que fazer? Você tem que vir aqui na célula de baixo e dar aquele comando que a gente falou nas aulas passadas. Lembra? Pip install, que é o comando que a gente dá para instalar pacotes, packages no Python. Então, aqui na linha de baixo eu vou dar o pip install. Ele está reclamando que eu não tenho pandas, né? Então, eu vou simplesmente aqui dar o pandas. Bom, o que ele disse aqui para mim? Você precisa restartar o kernel. Ah, tá. Então, toda vez que a gente instalar um pacote, você tem que dar esse restart kernel aqui no Jupyter Notebook. Não se importa muito o que é isso, tá? Mas antes da gente restartar, vamos instalar as outras coisas também. A gente tem o DateTime. Vou instalar aqui pip install DateTime. Beleza, foi. Eu vou dar um pip install NumPy também. E a última, matplotlib. Essa NumPy é um pouquinho mais pesadinha. Bom, gente, com tudo instalado então, você vem aqui e dá um Restart Kernel. Bom, aí agora que você já instalou todas as bibliotecas, quando você der o import, você pode rodar a célula de novo que ele já não vai mais reclamar. Então, beleza, daqui a gente pode seguir, eu vou excluir essa célula aqui para a gente continuar. E
agora o nosso trabalho vai começar a ficar legal finalmente. Com as bibliotecas importadas, eu vou primeiro utilizar aqui de modelo um dicionário que eu fiz para vocês, para a gente poder continuar a nossa aula. Esse dicionário aqui, o que ele é? Ele é um dicionário que está simulando que a gente tivesse uma cotação de algumas ações aqui, e essas ações ela tem diferentes preços e eu quero entender como está a dinâmica desses preços. Então, vamos ver os retornos e depois a gente vai poder plotar isso no gráfico para poder ver. Então, antes de mais nada, a gente tem que jogar isso aqui numa tabela para poder trabalhar isso em forma de vetor. Um vetor ele é um dado que ele tem como o eixo x sempre vai ter a data e o dado histórico como o eixo y, para a gente poder comparar e trabalhar a estatística em cima deles. Então, antes de mais nada, a gente vai fazer uma array de datas. Então, a gente vai falar aqui datas, e aqui eu já vou passar mais um conceito para vocês, que é um conceito de list comprehension. List comprehension. O que é isso? Você não precisa ficar fazendo lista no for loop. Às vezes, o Python ele te permite que você consiga, em soluções mais inteligentes, fazer uma lista. E dentro da própria lista, fazer uma lógica para preencher essa lista. Vocês vão ver aqui. Então, eu vou falar aqui datas, ela vai ser um valor, tá? Que eu vou chamar de data inicial. Eu ainda não disse o que é data inicial, tá? E eu vou falar que data inicial mais time delta days é igual a i para cada elemento no espaço do tamanho de cada dia, de cada cotação que tem aqui. Nesse caso aqui a gente tem 10. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar uma data inicial que eu vou declarar aqui agora. E eu vou dizer que, como eu importei essa biblioteca do date, eu vou dizer que essa data inicial é hoje. Então, eu vou fazer date.today. Quando eu fizer isso aqui, só para vocês verem o que ele vai plotar, vou chamar aqui a data inicial, ele já vai fazer a data de hoje num formato datetime. É um formato que o Python entende o que é data, tá? Não se preocupem, mas é assim que vocês têm que usar. Então, quando eu fizer esse código aqui, e pedir para ele preencher essa lista. Vamos ler de novo isso aqui. Então, eu quero preencher uma lista de datas, o que eu vou chamar de datas, e eu vou começar na data inicial, que é hoje, e vou acrescentar para cada elemento em range 10, que é o tamanho dessa lista aqui, eu vou pedir para ele preencher com hoje mais um dia, ou o dia que ele vai estar na lista aqui. Então, ele vai fazer hoje mais 0 dias, hoje mais um dia, hoje mais 2, até o range de 10. E aí ele vai preencher essa lista de datas aqui. Isso aqui vai ser importante para a gente preencher a nossa tabela. Vamos ver como é que fica? Beleza, ele preencheu lá 20, 21, 22, 23, 24, isso é uma lista de datas. Maravilha. Então, com a lista de datas, a gente está prontinho para fazer uma tabela onde a gente tenha um indexador, que são as datas, e a gente consiga preencher com a cotação de cada ativo que a gente tem ali no nosso dicionário. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar a biblioteca do Pandas. Então, dentro do Pandas, a gente tem algumas funções e a classe DataFrame é que simula uma tabela. Vamos fazer ela aqui, então, chamando de df é igual a pd, que eu chamei o Pandas de pd.dataframe. E eu vou passar o que dentro desse Pandas aqui? Eu vou passar um dicionário. Eu tenho que passar um dicionário. E esse dicionário aqui já está prontinho, que é esse dict2 aqui, simulando por ativo objeto a cotação deles. Ok? Passei aqui o dict e eu vou passar como indexador, como eu falei para vocês, uma série lá. Eu vou passar as datas, certo? E as datas já tem o tamanho certinho aqui da lista de ativos aqui. Beleza. Quando eu fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai formar para a gente uma tabela que tenha indexado as datas e tenha em cada coluna o ativo e as cotações desses ativos. Eu vou multiplicar aqui os dados, só para a gente ter mais base. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer vezes 3, tá? Então, 1, 2, mais 1, 2. Aqui também é igual. Entenderam que isso aqui é só um dado de teste, de simulação? E agora foi. Beleza.
Então, vamos plotar aqui de novo, ver o que acontece. Ele vai reclamar porque aqui não tem mais range 10, eu fiz vezes 3, então é 30. Maravilha, agora ficou certinho. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela com 30 dias de cotação desses 3 ativos. E olha que mágico. A gente tem aqui o Pandas, ele já é ligado com o Matplot, a gente pode dizer. Então, você pode simplesmente chegar aqui e pedir para ele plotar. Às vezes é mais fácil para você visualizar os dados. Então, df.plot, abre e fecha parênteses, a gente só vai dar um fig size aqui, é igual a 2010, e voa lá. Que legal, né, gente? Isso aqui é muito legal, a primeira vez que a gente vê. Você acabou de plotar a série de preços com as datas no eixo X e cada ativo aí com as suas cotações. Isso é muito interessante, você consegue visualizar os dados, você não precisa ficar olhando só a tabela, mas você tem várias formas de fazer isso. Bom, então, daqui a gente tem alguns passos para seguir. A gente acabou de fazer o primeiro plot, então, olhando o nosso Miro lá, a gente sabe que o nosso próximo passo aqui é fazer os log returns, que a gente não quer olhar só o histórico de preço, a gente quer entender também um pouco da estatística. Então, a gente pode simplesmente aqui fazer mais uma célula aqui embaixo. E eu vou pegar esse DF aqui e eu vou falar que existe um cara chamado df log returns. E eu vou falar, olha que interessante, mais uma função do Pandas. Eu vou pegar aqui, ó, df, vou dividir pelo df.shift 1. Esse shift 1, ele dá um lag, ele dá um atraso na minha série. Então, o que era 0, ele vira 1. Então, ele dá esse lag, ele faz com que a gente consiga desencaixar um período, ou quantos você der no shift, a sua série. Então, com isso você consegue fazer esse cálculo de o quanto que hoje variou em relação a ontem. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando a série, desencaixando um dia e a gente está comparando esses valores para ver o quanto que variou de um dia para o outro. Se eu fizer isso aqui menos 1, eu tenho o retorno simples, mas eu não quero o retorno simples, eu quero o log return para trabalhar aqui com a estatística correta. Então, a gente já vai utilizar a biblioteca do NumPy. Olha que fácil fazer o log return. Eu simplesmente vou pegar np.log e vou envolver isso aqui entre parênteses. Ele já vai conversar com a biblioteca do Pandas e vai fazer esse shift, vai fazer o log return e vai me retornar uma lista de retornos, já uma tabela certinha, igual a gente tinha aqui nas cotações, a gente vai ter agora, vou pedir para ele mostrar para a gente aqui, uma lista de log returns. Então, antes a gente tinha uma lista de preços, agora a gente tem uma lista de retornos, log retornos. E vocês podem reparar aqui que no começo ele tem um carinha none, not a number. None, por quê? Como você faz sempre o final sobre o inicial, o log disso, vocês concordam comigo que o primeiro valor não tem um valor anterior? Então, ele sempre vai dar none no primeiro valor aqui, você tem que fazer um tratamento. Aqui você pode, dependendo do estudo que você estiver fazendo, estatístico, você pode fazer vários tratamentos. Você pode simplesmente dar um drop, NA, e ele simplesmente vai arrancar aquela linha. Mas não é o que a gente quer, até porque o primeiro dia o retorno dele é 0, né? Porque o primeiro dia ainda não conta. Então, eu vou fazer um outro tratamento, que é o de preencher os NAs. Um fill NA. E eu vou preencher com o quê? Com 0 nesse caso, porque o primeiro dia realmente é 0. Quando eu fizer isso aqui, ele vai me retornar. Maravilha! Então, se eu pegar e plotar isso aqui agora, que nem eu fiz lá em cima, eu vou pegar aqui, ó, fig size é igual a 2010. Ele já vai me plotar aqui os log retornos, o que é muito interessante, tá? A partir daqui, a coisa começa a ficar legal, porque eu posso plotar os log returns, mas eu posso plotar também outras coisas, tipo um histograma. Então, vamos ver aqui, ó. Ele já vai aqui e plota para mim o histograma de cada ativo da minha lista aqui. O histograma é um gráfico de frequência. Só que a biblioteca do Pandas ele é um pouco limitada para a parte de plot. Então, a partir daqui eu vou ensinar para vocês como faz para a gente entrar na parte de controle total do plot, para você poder
controlar o que você está plotando. Então, aqui embaixo, a gente vai começar a utilizar um método chamado fig. E vamos falar que esse fig vai ter dois plots, o x1 e o x2. Esses caras aqui, a gente vai envolver eles numa chave. E eu vou dizer que isso aqui tudo é plt.subplots. E eu vou, como são dois, eu vou colocar duas linhas e uma figura por linha. E vou dar um fig size total da figura de 15. Maravilha. Então, o que eu quero plotar dentro desses caras aqui? Eu quero controlar cada plot desse aqui. Tá vendo aqui quando eu dou um plot, ele plota todo mundo de uma vez. Mas aqui eu quero controlar. Então, para controlar um dicionário, eu sempre tenho que ter em mãos aqui a lista de keys dele. Porque é assim que eu consigo consultar e iterar sobre ele. Então, eu vou chamar aqui de lista de ativos df, que significa lá do data frame. Eu vou chamar isso aqui de df, que é o meu df que a gente acabou de criar aqui em cima, né? Esse df aqui dos preços. Podia ser o df do log returns, também não teria problema. E eu vou pedir para ele o keys. E esses caras aqui, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um objeto, um array, e eu não quero que ele retorne um array, eu quero que ele retorne uma lista. Então, eu vou colocar isso aqui tudo dentro de uma lista. Quando eu pedir esse comando, só para vocês verem o que ele vai plotar. Ah, desculpa, gente, faltou o igual. Agora foi. Tá vendo? Às vezes a gente até confunde aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu plotei a figura branca, né, porque eu ainda não preenchi esses x. E aqui ele disse aqui o que é o lista ativos df. Lista ativos df é a lista de ativos que está preenchendo o meu data frame ali em cima. Maravilha. Eu com essa lista na mão, eu consigo agora fazer um negócio muito legal. Olha que legal. Eu vou fazer um for i in lista ativos df, certo? E para cada iteração, o que vai ser o i aqui? Vamos ver? Lembrando que se lista de ativos é uma lista e essa lista está aqui embaixo, cada elemento dela, quando eu pedir para printar o i, o que ele vai fazer? Ele vai printar esses carinhas aqui embaixo. É isso que a gente espera, certo? Vamos lá, maravilha. Petros e Minas. Então, para cada iteração do loop que ele está fazendo, eu tenho como i o valor um ativo. Interessante. O que eu posso fazer a partir daqui? A gente vai fazer assim, ó, x1.plot. E aqui dentro do plot, eu vou chamar o dataframe. Dataframe. E aqui, dentro do dataframe, o que eu vou passar? Eu vou passar o ativo que eu estou iterando neste momento. Quando eu fizer isso e plotar no eixo x, aqui o elemento da esquerda é o eixo x e o elemento da direita é o eixo y. Se eu fizer isso, ele vai plotar no x1 sempre os valores das datas com as cotações do dataframe daquele ativo específico. Beleza? Vamos ver como é que fica isso aqui? Ahá! Olha que interessante. No x1 que estava vazio, ele pegou as cotações e preencheu com as datas no eixo x e as cotações no eixo y aqui de cada ativo. Legal, né? Então, se eu quiser também, a gente pode começar aqui a preencher o x2. x2 é aquele quadrado de baixo. Eu vou dar um plot nele aqui. Eu vou utilizar, ao invés das datas aqui, eu vou utilizar gráficos de retornos. Então, eu vou pegar o df log returns, vou passar a mesma key que eu estou consultando nessa iteração, que no caso é um ativo, e aí eu vou pedir para ele plotar aqui, não o plot, na verdade, eu vou pedir o histograma. O histograma, ele é um gráfico de frequência. Eu vou pedir aqui um bin de 5, isso aqui é o número de barras que ele vai plotar. Vamos ver o que dá? Olha que interessante, ele plota aqui num gráfico de frequência, o x aqui no caso é o quanto de variação, de log variação, então 0,20 quer dizer 20%, 40%, 60%, né? Menos 20, menos 40, menos 60. E aí você percebe claramente que alguns gráficos têm uma frequência mais aberta e os gráficos têm uma frequência mais fechada, né? Então a volatilidade de uns é diferente da volatilidade de outros. Ainda está um pouco confuso. Para deixar um pouco mais bonitas as coisas, vamos terminar aqui com uma coisa bem legal. Eu vou colocar aqui x1.legend e aqui eu posso passar aqui uma legenda
Eu vou pastar aqui a lista de ativos. E eu posso fazer a mesma coisa aqui no X2. E eu vou fazer também aqui na FIG total. Superior Title. Eu uso esse código aqui e eu dou o nome de meu primeiro estudo. Estudo deu certo, ele vai plotar lá. Ó que interessante. Aqui a legenda. Aqui a legenda. Eu plotei a legenda aqui dentro de uma lista. Tá errado aqui, desculpa. Vamos tirar isso aqui da lista. Agora vai ficar certo, ó lá. Ah, que interessante, ó. Ele vai plotar aqui pra gente já a legenda com cada corzinha de cada frequência também. E aqui ele vai colocar no título da figura, o Superior Title, meu primeiro estudo. Você poderia também ter pego aqui e colocado aqui, controlar o x1.setTitle e dar um nome de retornos. Aqui não, aqui é cotação, né? O primeiro gráfico. Cotação. E o nome do X2 a gente vai dar de frequência dos retornos. Quando eu peço para plotar, olha que bonitinho. Então, esse aqui, gente, é o primeiros passos aqui para você começar a brincar na série de dados. Você tem várias visualizações, a tabela, você tem que trabalhar as datas, você tem que trabalhar aí as bibliotecas, vocês viram que tem bastante coisa. Então, segue aqui acompanhando, porque na próxima aula a gente vai fazer a instalação da biblioteca que cuida do pacote do Yahoo Finance. E aí a gente vai começar a consultar os dados lá, que são dados históricos, não somente de cotação, mas tem dados fundamentalistas também, uma série de outras coisas. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu curtir aqui, compartilha com um ou mais amigos e deixa o sininho ativo para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que a gente fizer. Valeu, gente? Então, até a próxima aula.